Há mais de um Deus? Resposta: há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Neste primeiro estudo da pergunta 5 do breve catecismo, nós meditaremos sobre a verdade de que só Deus é Deus. Esta é uma verdade inegável. O ser humano, por ter sido criado por Deus e ser a própria imagem de Deus, seja ele crente ou descrente, sabe, no fundo do seu coração, que há um Deus. Esse reconhecimento, no entanto, é muitas vezes sufocado voluntariamente por aqueles que não desejam se submeter a Deus. Muitos, assim, afirmam não haver Deus ou haver múltiplos deuses, e outros até que se consideram deuses. Esses indivíduos, no entanto, tentam se desvencilhar de Deus. Eles sabem em sua alma que Deus existe. Eles sabem que existe apenas um Deus, e este é o seu Criador. E eles sabem que prestarão contas perante Deus. Calvino chama essa percepção da pessoa de Deus de sensus divinitatis. Ou seja, as pessoas, por terem sido criadas por Deus, possuem em si essa lembrança, este reconhecimento de que Deus é real, de que Deus existe. Quando as pessoas estão em um momento de aflição, muitas vezes nós ouvimos elas falarem: ai meu Deus, Deus me ajude. E às vezes, em alguns momentos até sem querer, podem dizer: graças a Deus. Essas coisas são sinais de que elas reconhecem, Deus é real. Dificilmente você ouvirá alguém dizer: ai, meus deuses, ou ai, seguido de um nome de algum Deus. Não, elas clamam pelo Deus verdadeiro. O que ocorre é que há muitos deuses inventados, deuses com D minúsculo, como nós encontramos nas Escrituras. Especialmente em regiões da Ásia, da África, há religiões cuja crença é politeísta. Afirmam eles haver múltiplos, milhares de deuses. No entanto, todos estes são fruto da imaginação do homem. Ou, algumas vezes, são criaturas cujas foram atribuídas como deuses pelos homens. Foram divinizadas, mas jamais foram deuses. Essas criaturas não foram criadas para receberem adoração, mas para prestarem adoração ao único Deus verdadeiro. A criação proclama a glória de Deus. Como o salmista diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. A criação é como um livro aberto diante dos homens, em cujas páginas está escrita: Deus é real, Deus existe, Deus reina. Isso de forma clara. A natureza criada não deve ser de forma alguma adorada, mas ela serve como testemunha daquele que deve ser adorado. Somente a natureza criada já é suficiente para convencer os homens de que há um Deus. Afinal,
tudo que é além do ser de Deus é criação de Deus. No entanto, meus irmãos, Deus, em sua graça, escolheu revelar-se de um modo mais profundo e mais glorioso. Isso por meio da Bíblia Sagrada. Essa revelação, a palavra de Deus em seus 66 livros, nos testifica com maior clareza de que há apenas um Deus. Este Deus revelou-se, como podemos lembrar, no episódio da sarça ardente. Revelou-se a Moisés. E ali ele anunciou: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Moisés anunciou ao povo que estava prestes a entrar na terra prometida. Deus é único. Só Deus é Deus. Ele não compartilha sua divindade com ninguém. Deus, sendo Deus, possui atributos que são próprios a si, inerentes a Ele. Ele não compartilha sua glória com outros seres, de modo a torná-los divinos. Ele sempre foi Deus e jamais deixará de ser Deus. E Ele é tudo o que o homem precisa. Nós não precisamos, meus irmãos, de outros deuses, outras coisas para colocarmos nossa confiança, outras coisas para colocarmos nossa esperança. Nós já temos o único Deus. Nós já o conhecemos. E Ele é tudo o que nós precisamos. Deus é eternamente aprazível, deleitável a nós por toda a eternidade. Não necessitamos de nenhum falso Deus. É importante enfatizarmos que crer que Deus é um não é negar a doutrina da Trindade. A Bíblia nos é clara quanto à deidade exclusiva de Deus. No entanto, em muitas passagens, nós vemos que ela testifica de que Deus subsiste em 3 pessoas. Assim, não cremos como os chamados unicistas, que atribuem divindade apenas ao Pai. Não. O Filho e o Espírito também são o único Deus. Nós cremos em Deus como Ele se revela a nós nas Escrituras. O Deus único, uma essência, mas 3 pessoas. Ah, meus irmãos, enquanto muitos estão perdidos com falsos deuses, até em nosso país, isso tem crescido. Mas enquanto muitos estão no engano e se apoiam em falsas crenças, nós conhecemos o Deus verdadeiro. Estamos no verdadeiro, como diz o apóstolo João, na sua primeira carta. Isso não é mérito nosso, é graça de Deus, a graça que nos alcançou. Ele se fez conhecido a nós. Louvado seja o Senhor. Esta é uma realidade gloriosa. Às vezes nós não paramos para pensar nisso. Poderíamos estar como o mundo está, confuso, perdido, sem esperança. Mas nós temos ao Deus verdadeiro. Ele se revelou a nós. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 4, assim nos ensina: no tocante à comida sacrificada a ídolos,
sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Conhecemos e nos relacionamos com o único Deus. Este Deus tremendo, glorioso e poderoso. Ah, meus irmãos, que diante dessa verdade o nosso coração se encha de alegria, de louvor, de júbilo. Que nos alegremos por este Deus se ter feito conhecido a nós. Deus se revelou ao seu povo por meio da sua palavra e por meio do seu Espírito. E que cumpramos, assim, a missão que Jesus nos confiou de fazer este Deus conhecido até os confins da terra. Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus, disse o Senhor em sua palavra. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai maravilhoso, que verdade gloriosa, como é bom ter ao Senhor como Deus, o Deus vivo, o Deus verdadeiro e que se relaciona com nós. Te louvamos, ó nosso Criador. Obrigado pela salvação que temos em Cristo Jesus. Oramos com o perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você chegou até o final deste vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus.